Você sabia? Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Ministério Pão Vivo, sempre aprendendo no livro de Deus. A gente continua falando desse mistério. Esse mistério que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro eles usam uma expressão em comum. Por exemplo, Paulo, nos mostra aqui em Colossenses 1:26. Vamos ver o texto aqui em Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos santos. Que lindo, né? O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos santos. Mas que mistério é esse? No verso 27, o complemento. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, isto é, entre as gentes, entre as nações. Mas que mistério é esse? Que é Cristo em vós, esperança da glória. Que lindo, né? Cristo em vós, esperança da glória. Aos Efésios, capítulo 3, verso 9, vejamos, a gente continua vendo mais ainda sobre esse mistério e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Aleluia! Que em Deus que tudo criou. Bem, se a gente for apresentando provas, menções desse mistério, que é Cristo, o tempo seria muito diminuto para apresentarmos tudo. Mas a ênfase, é por isso a nossa ênfase sobre a encarnação. É lindo pensar nisso. O mistério, isto é, esse propósito de Deus, esse plano de Deus de se revelar a nós, tornando-se o nosso Salvador, o nosso Pai. Isso faz parte não do princípio, não da criação. Isso faz parte do período. Lembra quando a gente estudou? Aliás, os estudantes de agora, de todos os tempos, a gente estudou, se estuda a história e a pré-história na teologia. Quando se fala do propósito de Deus, fala dos tempos eternos. Foi Pedro,
O apóstolo Pedro, que falou sobre os tempos eternos. O que quer dizer tempos eternos? Não dá para marcar a data. Nós que temos a mente limitada, pois somos humanos, nós pensamos nas coisas, principalmente em relação à nossa salvação, em relação ao propósito de Deus. Nós pensamos, às vezes, só em alguns séculos, ou seja, nós estamos no ano 2022 e nós pensamos que tudo começou ali, no começo da era cristã, quando Jesus nasceu. Não, esta foi apenas a fase do propósito de Deus, a fase quando a encarnação se tornou real, quando Deus se manifestou. Porque você sabe que o grande embaraço, ou seja, obstáculo para Deus, era o quê? Ele é santo, 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 puro e perfeito. Mas ele quis, o seu plano era se revelar a nós. E você sabe que nós, a situação do homem, no sentido moral, espiritual, era caótica. O homem caído, vencido lá no Éden, vencido pelo pecado, a linguagem de Deus era diferente. Como dois opostos se comunicarem. Para Deus não existe obstáculo. Ele quebrou este obstáculo. Ele se tornou homem, falou a nossa língua, sentiu as nossas dores, sentiu as nossas canseiras, tomou o nosso lugar. É isso que quer dizer encarnação. É por isso que João, numa profundidade absoluta, se expressou o Verbo, isto é, a palavra que era Deus, se fez carne, isto é, se fez homem e habitou entre nós. Note que lindo! O Deus distante, o Deus que parecia incomunicável, agora habitou entre nós, falou a nossa língua. Por isso que Isaías profetizara, esse grande profeta, que ele, Jesus, seria chamado Emanuel, que quer dizer o Deus conosco. Então, continuando a declaração de João, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito, isto é, o único gerado do Pai. Aleluia! Isso é lindo demais. É por isso que já há algumas semanas
estamos batalhando nesse tema básico, estrutural da nossa salvação, da nossa redenção, a encarnação. Aquilo que o apóstolo Paulo chamou de o grande mistério. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, pregado entre os gentios, crido no mundo, contemplado pelos anjos, recebido na glória. Este se chama Jesus. Deus amado, aleluia! As nossas palavras, o nosso vocabulário é muito limitado para expressar esse mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Mas foi revelado a nós, os santos. Mais uma vez, Deus, eu só tenho que agradecer por esse mistério, por estar envolvido nesse mistério e estar ensinando, descrevendo esse mistério a muitas pessoas. Aleluia! Deus, o tudo em todos. Amém e amém.